Estamos de volta agora no segundo bloco, o GVCast, com a presença de um prefeito ilustre, Tiago Soares, prefeito de uma cidade muito importante do estado de Tocantins, chamado Lagoa da Confusão. Prefeito, nós encerramos o primeiro bloco falando um pouco da sua trajetória política, né, da sua visão, né, daquilo que você tem feito por Lagoa, né, dentro daquilo que é o teu propósito, da visão que você tem de gestão. E eu gosto de falar de forma mais objetiva em relação aos números da Lagoa, que são números impressionantes, né? Prefeito, no ponto, quando a gente compara com as demais cidades do estado de Tocantins. Lagoa da Confusão ela tem despontado muito, né? Tanto do ponto de vista de agronegócio, turismo, né? E eu gostaria de falar um pouco sobre esses números. Primeiro, ela é a 59ª cidade do Brasil Mais mais rica do rica agro. do agronegócio. Isso. Isso é um indicador muito interessante para a dimensão que a gente tem no Brasil. E o que é que, para quem não conhece, para nossa audiência, que muitas vezes não teve a oportunidade de conhecer a Lagoa da Confusão, o que é? Quais são as principais, quando a gente fala de agronegócio, quais são as principais riquezas do agronegócio ali? O que ela mais produz? Lagoa iniciou essa parte do agronegócio basicamente voltada para o arroz, né? Produção de arroz inicialmente, arroz irrigado. Mas de um tempo para cá foi se expandindo. Chegou a soja, né? Parte de soja sementeira, que o povo fala, para sementes mesmo. E foi só crescendo. Então o arroz e a soja são os carros-chefes, né? Da produção em Lagoa da Confusão. Soja mais semente. Soja mais semente. Tá. Mas aí também tem outras culturas, né? Por exemplo, melancia, feijão também se planta lá. E exporta Milho, também, né? milho, isso exporta bastante. Exporta. E nos últimos anos, essa produção está atraindo também a industrialização. Está abrindo bastante indústria no município, né? Pequenas, médias e grandes. Hoje lá em Interessante. Lagoa da Confusão até foi curioso, durante a pandemia, a gente escutava muito notícia de que outros municípios estavam muito fechando lojas, comércio. E na Lagoa, mesmo durante o período da pandemia, estava inaugurando lojas, né, de calçado, de roupa, supermercado, lojas voltadas ao ramo do agronegócio. E hoje, mesmo assim, eu posso dizer que está de vento em popa o comércio de Lagoa da Confusão. Quase toda semana eu recebo convite para a inauguração de alguma loja, né? Às vezes Interessante. pequena, média ou grande. Realmente não tem parado a abertura de empresas na Lagoa. Quer dizer, enquanto o restante sofreu muito com a questão da pandemia, na verdade, Lagoa não sentiu tanto assim. Na verdade, ou foi um crescimento Isso. exponencial, não foi um crescimento Aham. gradativo, mas um crescimento exponencial. E É. você imputa mais esse crescimento do agro mais pela própria particularidade da região, índice de chuva, terras Isso, algumas férteis. coisas ambientais nos favorecem, né? Lagoa tem essa questão da abundância de água, as terras muito boas também, produtivas. Mas só isso eu acredito que não seria suficiente. Isso se deve ao fato também da boa organização das pessoas que estão lá produzindo, né? Eu até gosto de comentar isso. Houve uma mistura muito boa dos brasileiros na Lagoa da Confusão. Veio muito gaúcho, né? Na Certo. época da expansão do arroz, principalmente. Mas aí começou a vir também paranaense, paulista. Daqui a pouco começou a chegar os baianos, piauienses, maranhenses. E a Lagoa hoje é uma cidade assim, bem diversificada. Entendi. Tem gente de todos os cantos do Brasil. E essa mistura, acho que acredito que favoreceu também essa organização da produção, né? São olhares diferentes. Cada um traz a sua experiência do seu estado e foi se aperfeiçoando, né? Então, o primeiro é ter um ambiente, clima, terra, tudo isso favorável, mas só isso não é o fator. Eu percebo assim, quando eu estou conversando com algum produtor lá da Lagoa, seja de qualquer cultura, o arroz, ou soja, a gente percebe isso claramente nas pessoas, né? Eu gosto de olhar para esse lado humano. Eu percebo a empolgação deles de ser um produtor de Lagoa da Confusão. Eles fazem mesmo assim. É Ter claro que orgulho. existe a parte financeira, né? Todo mundo trabalha para poder obter um lucro, mas a gente percebe assim
o amor que eles têm, né, pela produção. Eles são, assim, defensores ferrenhos mesmo da produção agrícola na Lagoa. Então, essa força das pessoas que vêm, ela faz toda a diferença, né? Porque Isso. talvez, se tendo todas essas riquezas, se as pessoas que estivessem posicionadas lá, talvez nem saberia extrair essa E riqueza, se ficar sempre acomodado, não teria evoluído, né? não teria evoluído como evoluiu. E um outro dado interessante, além de ser a 59ª cidade mais rica do agronegócio No brasileiro, Brasil. ela é o maior produtor de arroz irrigado do mundo. É isso Isso. mesmo? Isso. Maior do mundo, né? Não existe outra região no mundo que produza tanto arroz na forma irrigada, né? Como Na em Lagoa da forma... E lá a Confusão. irrigação ela é por canalização, né? Isso, por canalização. Tá? Para quem não sabe, são canais que são feitos, né? E Canais, o pessoal usa o sistema de bombeamento, né, dos rios, que muita gente sim, contesta, que às vezes acha que está prejudicando o meio ambiente. Mas já foi mais do que provado que existe até um certo controle na quantidade de água dos rios através dos canais do bombeamento que são feitos. Meio que a água vem para o canal e volta, acaba voltando para o rio. E hoje é bem controlado. entendo. Acredito que não existe outro lugar no mundo também que seja tão controlado o uso da água como é na região de Lagoa da Confusão. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas lavouras lá e realmente é impressionante, né? O tamanho das produções e toda essa tecnologia, né? Que Lagoa da Confusão ela acaba se destacando. E trazendo para um outro caminho, além da parte produtiva, prefeito, ela tem também se destacado aí relacionado à questão de abertura de empresas. Isso. É isso? É um indicador interessante, pelo que a gente observou nos números, no Tocantins é a cidade que mais cresceu nos últimos 10 anos em abertura de empresa proporcional à quantidade de habitantes, correto? Sim, isso. Isso também é um diferencial e ele está alicerçado justamente com a explicação que o senhor deu agora há pouco. Mas tudo isso dentro de um agronegócio forte, o que a gente tem percebido em Lagoa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, é que a preocupação não é só produzir muito, é produzir de forma sustentável, De forma sustentável. né? E esse carimbo, ele tem sido um carimbo muito forte na sua gestão. Gostaria que você falasse um pouco para nós sobre essa preocupação com o meio ambiente. Isso, desde o início a gente tem feito esse trabalho aí da parte ambiental em conjunto com diversas ações, né? Começando pelo agronegócio. A gente tem definido essa bandeira que deve ser feito uma produção de forma responsável, com sustentabilidade, né? E assim a gente foi desenvolvendo várias ações. Então, tudo que a prefeitura vai fazer, vai apresentar, a gente leva a pauta ambiental junto. Sempre com ela ali colada do lado, né? Por exemplo, estivemos na Agrotins agora, com um stand lá Certo. representando as riquezas do município, falando do agronegócio, mas a gente levou essa marca do agro sustentável, né? Então, ao mesmo tempo que a gente divulga o crescimento do município na parte do agronegócio, a gente também está fazendo essa bandeira, até de forma educacional mesmo, para as pessoas entenderem que a gente produz de forma sustentável também. Prefeito, é possível conciliar essas duas? É possível. É possível e facilita o trabalho de ambas as partes, né? Porque à medida que você trabalha em conjunto, que existe um bom diálogo entre quem vai produzir e quem vai criar regras sustentáveis, quem vai fiscalizar, faz com que as coisas não fiquem travadas, né? Que possa andar e de forma responsável. E assim a gente vai, quando a gente vai trabalhar com o turismo também, estamos fazendo agora a temporada de Praia Lagoa Verão 2023. Também estamos levando a bandeira da sustentabilidade, decorando a praia com objetos oriundos de material reciclado, que foi o próprio pessoal da Secretaria de Meio Ambiente que Eu vou produziram. até pedir para a produção, eu vou até pedir para a produção, tá, passar aqui um pouco sobre a questão da praia, tá? E se puder passar um pouquinho aqui as fotos da praia, da decoração, seria interessante. E lá também, essa aí é um pouco lá da praia, prefeito, Isso. né? Tá?
finalizando a parte da decoração. A parte da decoração e com essa pegada sustentável. Isso, com essa pegada sustentável. Certo? Sempre em conjunto. Fizemos a cavalgada lá agora domingo, que também tem essa bandeira, né, da parte ambiental, cavalgada ecológica. Eu queria falar sobre isso também, já que você tocou no assunto. Essa é uma cavalgada que já ocorre já há bastante tempo. Isso, ocorre há bastante tempo. Só que ela existia um percurso de 100 quilômetros. Quase 100 quilômetros, um percurso de quase 100 E quilômetros. aí me parece que, justamente com essa visão, você veio com mais uma alteração aí. E fala um pouco sobre isso e por que você reduziu essa questão da quantidade, e se isso teve algum tipo de resistência. Sim, a gente enfrentou algumas resistências lá em relação a esse trajeto da cavalgada, né? A gente tem um assentamento, que é o Loroti, quase 2.000 habitantes que residem lá. E essa cavalgada era feita da saída desse assentamento para o centro da cidade, né, da lagoa. Certo. Mas aí, no decorrer do andamento, até mesmo a Assembleia editou uma lei, né, que para resguardar mais essa questão de não ocorrer maus tratos aos animais. E também já é uma ideia nossa da gestão, como eu disse, sempre está alinhando com o meio ambiente e garantindo também a preservação dos animais, né, para não ocorrer maus tratos. Enfrentamos resistência, mas a gente tem certeza que a decisão foi correta. Fizemos a cavalgada, foi bonito, né, muito bem organizada, com um trajeto menor, cerca de 20 quilômetros. A ideia é por quê, prefeito? 100 quilômetros acaba o animal sofrendo bastante, né? Isso. Né? E aí, essa redução, o grande resistência foi o quê? O tradicionalismo, entendendo que teria que ser essa quantidade? Porque já existia essa cultura, já vinha, né? Todas as outras edições aconteceram lá com esse percurso. Mas, assim, ficou inviável de se manter, principalmente por ser num curto espaço de tempo, esse trajeto de quase 100 quilômetros em 2 dias. E não tinha condições da prefeitura estar organizando esse trajeto que durasse uma semana, porque isso também gera um gasto financeiro para o município. Entendo. Talvez se fizesse uma semana esses 100 quilômetros, seria possível realizar esse trajeto, mas aí envolve outras questões de orçamento, estrutura que tem que se levar. Por isso a gente decidiu reduzir e conseguimos realizar, atender aquelas pessoas que gostam, né, da festa de cavalgada. Legal. E entendendo também que o meio ambiente não é só clima, né? Ele Isso, envolve uma coisa muito mais ampla. Envolve muita coisa. Não é só questão de seca, de cheia. O bem-estar animal, ele também está inserido nesse contexto. Ele também faz parte, né, da questão ambiental. Tá bom, agora nós temos que ir para mais um intervalo e daqui a pouco estamos de volta.